rodízio de veículos, mudança no calendário escolar, aumento das tarifas de pedágios. Essas são algumas medidas aprovadas na Câmara Municipal para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. E para falar sobre esse assunto, eu estou com o vereador Renato Cinco. Vereador, como o senhor vê essa legislação? Olha, é uma legislação que, em primeiro lugar, essas medidas que você citou, já demonstram que a tática para não parar a cidade durante as Olimpíadas é parar a cidade durante as Olimpíadas, né? Essa lei revela que a cidade não vai poder funcionar normalmente durante as Olimpíadas. Agora, tem outras coisas que eu considero até mais graves, porque a Câmara Municipal deu poder ao prefeito de, no entorno dos eventos relacionados aos Jogos, poder fazer restrição de propaganda, inclusive de propaganda eleitoral, e restrição à circulação de pessoas, inclusive a manifestações. E quando você lê a lei atentamente, você percebe que tem uma palavrinha-chave para entender isso tudo, são eventos. Os eventos não são apenas os jogos, os eventos são qualquer atividade relacionada aos jogos, inclusive uma entrevista coletiva do Comitê Olímpico, né? Colocar um telão para transmitir os jogos numa praça no Rio de Janeiro, no entorno, que o prefeito vai poder decidir qual é o tamanho desse entorno, por exemplo, vai poder ter o controle tanto da propaganda comercial como da propaganda eleitoral e o impedimento de manifestações. E que outros pontos o senhor citaria? Olha, a gente também tem o problema com relação aos direitos do torcedor. Os direitos à gratuidade, à meia entrada e até mesmo o direito a privilégio no acesso para deficientes, por exemplo, ficam suspensos e ficam à mercê da vontade do Comitê Olímpico. Ele pode dar os descontos que ele quiser, estabelecer as prioridades de ingresso que ele quiser. Então, são uma série de direitos da população, né, e um poder muito grande que foi dado para o prefeito pela Câmara Municipal para o período dos Jogos. Vereador, com relação ao rodízio de carros, como o senhor vê o reflexo disso na cidade? Olha, a nossa cidade ela paga o preço de não haver investimento no transporte de massa. O transporte de massa da nossa cidade é muito aquém do que deveria ser. O metrô está muito longe de ser o que ele foi projetado. A solução via BRTs, por exemplo, não é uma solução para o transporte de massa, porque ônibus é transporte coletivo, mas não é de massa. A prefeitura poderia ter feito, nos BRTs, ter utilizado os VLTs, né? Fazer veículos leves sobre trilhos nos BRTs. Quando esse tipo de solução, né, que é o investimento no transporte de massa, não acontece, a gente acaba tendo, a gente fica refém do transporte rodoviário. Ele leva a cidade a ter cada vez mais engarrafamentos, né, com a expansão do número de veículos, e acaba fazendo com que o poder público tome esse tipo de medida paliativa, né? Fazer o rodízio de carros é uma forma de tentar contornar o problema, né? E que não resolve, inclusive leva muitas famílias com maior poder aquisitivo a ter mais carros para poder burlar o rodízio. Então, acho que esse aspecto dessa legislação do pacote olímpico foi bastante interessante para revelar esses problemas de mobilidade, que só não vão acontecer durante as Olimpíadas porque a cidade vai estar parada. O senhor citaria mais algum ponto negativo com relação a essa legislação específica? Olha, também foi dado o poder de aumentar o preço dos pedágios, né? Dos pedágios urbanos. Eu não sei se vai ser estabelecido mais algum pedágio, isso ainda não ficou claro, porque na cidade tem o da linha amarela, por enquanto, né? Eu acho que o importante é a gente observar essa carta branca, né? Esse projeto ele não estabelece os parâmetros. Quando ele fala que evento é qualquer coisa que o COI faça, né, dá poderes ao prefeito para suspender a propaganda comercial e eleitoral, suspender manifestações, sem definir mais nada, né? Não tem nem qual é o entorno, qual é o tamanho desse entorno. A gente pode ter a cidade inteira, né, tomada por esse tipo de restrição. O local do evento, o entorno do local do evento, as vias de acesso ao evento, tudo isso, o prefeito passa a ter o poder de estabelecer esse tipo de restrição. Então ele pode, inclusive, e eu acho que ele tem um pouco esse perfil, se utilizar desse instrumento para reprimir manifestações que certamente vão acontecer questionando, né, os gastos com as Olimpíadas em relação a outros problemas da cidade. E com relação à modificação do calendário escolar da rede municipal, o que o senhor tem a falar sobre isso? Pois essa é uma outra prova de que, na verdade, a cidade não está adaptada, a cidade está sendo paralisada para as Olimpíadas. Ela não está sendo adaptada para as Olimpíadas, né? Precisar mudar o calendário escolar
é uma prova disso, né? A normalidade não pode ocorrer durante as Olimpíadas, senão não vai funcionar. Né? Bom, a gente já percebeu que na mobilidade esse legado não vai vir. Você precisa parar a cidade para fazer as Olimpíadas, então não tem legado para a mobilidade. Né? Vereador, algum ponto que o senhor gostaria de acrescentar sobre esse assunto? Olha, eu acho que o debate sobre as remoções é muito importante para a gente entender o pano de fundo da Copa do Mundo e das Olimpíadas. A história do Rio de Janeiro ela é muito marcada pelo que eu gosto de chamar de a maldição do Pereira Passos. O Pereira Passos, né, a partir da sua administração no início do século XX, foi ele que inaugurou essa lógica de que a cidade tem um núcleo mais rico próximo ao centro e que a população pobre tem que se deslocar para as periferias. Antes do Pereira Passos, era até o contrário. Quem morava nos subúrbios ferroviários eram os trabalhadores mais bem remunerados e o centro estava abandonado. É uma lógica mais parecida com o que aconteceu na cidade dos Estados Unidos. Pereira Passos, ele, quando assume a prefeitura, ele intervém radicalmente na história da cidade até hoje, dentro dessa lógica, né, de expulsar os pobres do centro para a periferia. Essa é uma das razões de nós termos favelas na nossa cidade. Porque, ao mesmo tempo que na Zona Sul, por exemplo, não tinha espaço para o pobre morar formalmente, a única opção era ele morar em cima, né, do morro, subir o morro para fazer a sua habitação. Ele era obrigado a fazer isso porque o emprego estava na Zona Sul. Ele tinha que morar formalmente longe da Zona Sul, mas o emprego dele estava na Zona Sul. Parte dos problemas de mobilidade no Rio de Janeiro acontecem porque a maior parte da nossa população vive na Zona Oeste, mas lá só tem 6% dos empregos. As pessoas são obrigadas a se deslocar todos os dias, uma grande parcela da nossa população, em função dessa lógica inaugurada pelo Pereira Passos. Depois do regime militar, a lógica das remoções estava na berlinda na cidade. Ninguém falava disso. Os projetos todos, mesmo dos prefeitos conservadores, eles falavam em urbanização das favelas e não remoção das favelas. A minha grande tristeza com relação ao legado da Copa do Mundo e das Olimpíadas foi ter criado um ambiente político que permitiu que se retomasse a lógica que já tinha sido do Pereira Passos, que o Carlos Lacerda também, né, utilizou muito durante a administração dele. E aí o prefeito Eduardo Paes já superou em números absolutos tanto Pereira Passos como Carlos Lacerda, com mais de 69 mil pessoas removidas durante as suas duas gestões. O prefeito já argumentou, né, inclusive recentemente, que as únicas remoções que aconteceram por conta das Olimpíadas foram as remoções da Vila Autódromo, mas isso ele só pode argumentar se ele parar de falar que os BRTs são legado olímpico, né, que boa parte das remoções aconteceram com o pretexto da construção dos BRTs. E às vezes pretexto mesmo, né? Se vocês forem visitar a antiga Vila Recreio 2, que fica perto do Túnel da Grota, ela foi removida para a construção do BRT. Mas as casas continuam lá, em escombros, derrubadas, mas o BRT passou ao lado da comunidade, não pela comunidade. Né? Então acho que esse é um legado negativo muito forte da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Né? Criar um ambiente político para permitir a retomada dessa prática de remover os pobres cada vez mais para a periferia da cidade. Muito obrigada, vereador. Eu que agradeço a oportunidade.